vocês, né? Cada um na sua área, cada um no seu curso, mas sempre tentando agregar muito conhecimento, né? O meu nome é Gisele, eu vou ser a tutora online de vocês, né? Apesar do curso de vocês ser 100% online, né? Isso é um diferencial do polo de Paraupeba e de Sete Lagoas. Eu dou esse suporte para esses alunos, né? Dou esse suporte para vocês de uma maneira mais rápida. Você vai ver lá que eu vou mandar sempre para vocês orientações lá no WhatsApp. Vou estar sempre disponível para poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, hoje, o nosso foco principal desse treinamento é realmente falar um pouquinho sobre o sistema. Por quê? Porque é nele que vocês vão realizar todas as atividades de vocês, tá? Então, vamos combinar assim, eu vou explicando passo a passo, e aí, se você tiver alguma dúvida, você pode abrir o microfone e já me pergunta, tá? Ou se você quiser ir anotando alguma dúvida que surgir, no final eu abro também um momento de perguntas, e aí, se precisar, eu volto, eu explico de novo, tá bom? O foco aqui hoje é não ficar com dúvida, né? Tirar o máximo de informação possível. Esse aí que deve estar aparecendo para vocês é o site da Unopar, unopar.com.br. Então, é por ele que a gente vai acessar a área do aluno, tá? A área de vocês. Então, onde que vocês vão acessar? Nessa parte superior aqui, ó, sou aluno. Então, quando vocês derem um clique aqui, vai abrir uma outra página, que é essa página aqui do PDA, que a gente chama. Por que PDA? Portal Digital do Aluno, tá? Ou o AVA, também, que era chamado antigamente, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, tá? Então, aqui o primeiro passo é vocês terem o usuário e senha, tá? Se vocês não tiverem o usuário e senha ainda, vocês vão vir aqui do lado, primeiro acesso, tá? E aí vai pedir vocês CPF, vai pedir alguns dados para vocês gerarem o usuário e senha. Geralmente, a Ana Cristina, lá do Polo de Sete Lagoas, ou a Ana Cláudia, aqui do Polo de Paraupeba, elas já criam uma senha geral para o aluno, e aí depois, se vocês quiserem modificar, vocês podem, tá bom? Mas além dessa área aqui, né, do PDA que vocês podem entrar, eu tenho um link direto que eu gosto muito de utilizar, porque às vezes o PDA ele pode ficar inconstante. Quem utiliza pelo celular às vezes reclama que é muito pesado. E eu tenho um link direto aqui que já vai enviar vocês automaticamente para a área das atividades, que é esse aqui, que é o colaboraread.com.br. Então, vocês podem entrar das duas maneiras, tá? Eu vou entrar aqui no PDA de um aluno, só para vocês verem. Vai levar vocês para o mesmo local. Então, aqui primeiro, né, como é o primeiro acesso, vai aparecer para vocês aqui esse contrato. Esse contrato é o contrato de matrícula, aquele que vocês assinam lá no Polo, quando vocês fazem matrícula, mas tem ele aqui no formato digital também. Então, vocês vão clicar aqui sim, vou dar o aceite para liberar aqui a minha área, tá? Então, depois que vocês derem aceite no contrato, que é o mesmo que vocês assinam, vocês vão ler com calma, né? Vai aparecer essa área aqui para vocês. E aí, onde que vocês vão, né, para poder acessar? Vocês vão vir aqui em estudar. Quando vocês clicarem em estudar, vai encaminhar vocês para aquela área que eu estava mostrando lá, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Essa aqui também vai para o mesmo local, que é pelo link direto. Essa aqui vocês não precisam fazer aquele passo a passo. Ela fica, eu acho que fica até mais fácil entrar direto por essa aqui. E geralmente esse local aqui que a gente chama de AVA, ele
é menos congestionado, ele demora menos, tá? O acesso. Então, aqui é o mesmo usuário e a senha, o mesmo login e senha para vocês entrarem nas duas áreas. Então, digitando o login e a senha, vou clicar aqui e entrar. Ô, Gisele, boa noite. A Oi, Camila boa aqui. noite. Vai ter os links enviados pelo WhatsApp para a gente estar acessando já direto no dia da no dia a aula vai ficar disponibilizada aqui dentro do AVA de vocês. Mas Aí, depois envia o link, né, com a aula gravada. Ah, tá. Você fala desse treinamento de hoje? Não, as aulas quando começar. Elas vão ser liberadas dentro do próprio portal aqui do aluno. Vou mostrar aqui para você agora. É o primeiro acesso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, tá? Nessa área aqui, pessoal, vai aparecer para vocês, né, o nome do curso que vocês estão fazendo. Desse aluno aqui, ele está fazendo um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Então, para entrar nas atividades, é só clicar aqui nesse botãozinho azul em entrar. E aqui vai aparecer todas as disciplinas que vocês vão cursar dentro daquele semestre, tá? Geralmente são entre 5 e 6 disciplinas por semestre. Então, tem que se organizar. Vocês vão ver lá que passando hoje, provavelmente amanhã, eu já vou mandar para vocês o cronograma das disciplinas. Para vocês se organizarem, vou mandar também uma sequência para ficar mais fácil, porque geralmente quando o aluno ele entra, ele fica sem saber o que eu vou fazer primeiro, o que eu faço depois. Então, eu também toda semana, toda segunda-feira, eu envio lá nos grupos a sequência, né, as atividades daquela semana, né, para vocês poderem se organizar, principalmente nesse início de caminhada, tá? Então, aqui do lado direito, né, da tela, quem está assistindo quem vai usar o computador, o notebook, vai aparecer dessa forma. Quem vai entrar no site pelo celular, ele aparece assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou dar só um zoom, porque aqui em cima vai aparecer dessa forma no celular. Aqui vai aparecer as disciplinas e aqui abaixo vai aparecer o que fica do lado direito do computador, tá? Por que eu sempre gosto de mostrar assim? Porque às vezes o aluno que ele vai usar o celular, ele fala assim, mas o seu vídeo estava diferente. Não era assim que você mostrou no vídeo. Então, tanto pelo celular quanto pelo computador, vocês conseguem acessar da mesma maneira, tá? Desse lado direito aqui, começando aqui em serviços online, são alguns serviços, né, que o próprio aluno pode utilizar. Esse financeiro aqui é o boleto, né, os boletos de mensalidade. Às vezes o Polo envia pelo WhatsApp quando vocês pedem, mas vocês podem tirar aqui também pelo próprio portal. Então, vocês clicam em financeiro, clica aqui em boleto, e aí vocês conseguem baixar o boleto de mensalidade, tá? Essa solicitação de serviços aqui são alguns serviços acadêmicos que a gente tem, por exemplo, atestado de matrícula, histórico. Então, é só dar um clique, vai aparecer essa tela aqui. Então, a gente chama de documentos acadêmicos. Então, por exemplo, atestado de matrícula, quando vocês concluírem o curso, né, atestado de conclusão de curso, o histórico, né, enfim, as ementas do curso, quando precisar de solicitar a segunda chamada. Então, algumas coisas, né, acadêmicas, vocês, alunos, não precisam ir na secretaria. Vocês conseguem resolver por essa área aqui, tá? Deixa eu voltar. Documentos pendentes. Essa aba aqui dos documentos pendentes, principalmente para vocês do primeiro semestre, às vezes vocês vão entrar e vai constar aqui todos os documentos como pendentes. Aí vocês vão falar assim, nossa, mas eu entreguei todos lá na secretaria do Polo, por que meus documentos estão pendentes ainda? Né? Eu tenho certeza, deixei todos lá. Vou explicar. O que acontece? Quando vocês entregam os documentos lá no Polo, a secretaria, né, o secretário analisa os documentos, confere se está tudo certinho e gera a matrícula de vocês.
Esses documentos lá no Polo, eles são escaneados e enviados digitalmente no primeiro momento para o setor de matrícula que fica em Londrina, que é a nossa matriz. E lá no setor de matrícula em Londrina, é feito reconferido essa documentação. Então, eles analisam se realmente todos os documentos estão corretos, se não tem nenhuma fraude, se não tem nenhum documento cortado. Acontece muito de cortar, principalmente histórico, certificado de conclusão, que às vezes, né, aqueles mais antigos, são num papel até maior um pouquinho, e aí na hora de xerocar, às vezes corta, né? Ou algum dado que na hora que tirou o xerox não ficou tão legível. Por quê? Porque esses documentos, posteriormente, são enviados para o MEC. Então, ele não pode ter nenhuma falha, nenhum erro, né? Nenhum número mais clarinho ali. Ele tem que estar totalmente legível. E aí, por isso, aí vai passar por essa reanálise lá no setor de matrícula em Londrina. E só depois a situação do documento aqui vai dar o ok, tá? Então, todo esse processo, nesse início, realmente demora, né? Você, por exemplo, teve gente que eu vi que fez matrícula lá no início de junho e vai olhar aqui, vai estar com o documento pendente ainda, tá? Realmente, esse processo de análise de documento demora um pouquinho, então é normal, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Extrato de disciplinas, você só dá um clique sobre. No extrato de disciplinas é um arquivo em PDF. Vou abrir ele aqui. Pessoal, eu estou abrindo as telas aqui. Caso não esteja aparecendo as telas para vocês, vocês me falem, tá? No extrato de disciplina, vai constar, né, qual a grade do curso de vocês. Quais matérias vocês vão ver no primeiro período, quais matérias você vê no segundo e assim por diante, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Download da matriz curricular, né? A matriz do curso de vocês, também é só clicar sobre ela. Vai abrir também aqui um arquivo em PDF. E aqui, além de constar a disciplina, vai constar também a carga horária de cada uma das disciplinas que vocês vão cursar. E esse último ícone aqui, que é agendamento de prova digital, ele é um pouquinho diferente, já que eu volto nele, vou deixar ele para o final. Aqui embaixo, a gente tem o apoio ao estudo. Esse mensagem para o tutor aqui, esse aqui é o tutor eletrônico que fica em Londrina, que trabalha juntamente com a coordenação do polo. Esse tutor que vai fazer a correção dos trabalhos de vocês, é esse tutor que vai mandar algumas mensagens, alguns lembretes. Então, vocês, na verdade, vão ter dois tutores. O tutor eletrônico, que fica lá em Londrina, e eu que vou ser o tutor online de vocês, tá? E em determinados momentos, por exemplo, correção de atividade. Como não sou eu que corrijo, né? Eu não consigo ver se está certo ou se está errado. Então, às vezes, o aluno questiona, mas eu não concordo com essa correção. Então, alguma coisa desse tipo, né? Se vocês quiserem mandar mensagem para esse tutor eletrônico, vocês podem. É só vocês clicarem nessa setinha preta, clicarem aqui em tutor regular, e aí já vai vir o endereço dele, vai aparecer aqui. Vocês vão digitar o assunto e aqui embaixo vocês vão digitar a mensagem, tá? Sempre que vocês forem enviar essa mensagem para o tutor eletrônico, sempre se identifiquem. Coloque o nome completo, né? Coloque o número de matrícula, o polo de origem, porque aí o tutor eletrônico vai conseguir te auxiliar de uma forma mais rápida, tá? Deixa eu voltar aqui. Essa sala do tutor, pode dar um clique. Ainda não tem nenhum tópico, porque o semestre ainda, teoricamente, ele não começou, né? Ele vai abrir no dia 1º. Mas, às vezes, são alguns tópicos de lembrete que o tutor eletrônico coloca, né?
olha, tal dia está vencendo tal atividade, né? Então, ele pode sempre mandar aqui nessa sala do tutor. Livros eu vou mostrar uma forma mais rápida de olhar, não vou passar por aqui. Esse manual aqui são os manuais acadêmicos que a gente tem e o manual da avaliação continuada, né? Como que vocês vão ser avaliados. São 2 documentos também em PDF para poder abri-los, é só clicar sobre eles. É importante que vocês façam a leitura, né, desse documento para vocês verem, né, quais que são as obrigações, o que vocês vão ter que fazer, o que a universidade vai fornecer para vocês, tá? E aqui a biblioteca virtual, que é onde vocês podem baixar livros, né, ler alguns livros. E aqui o boletim, que é onde é disponibilizado a nota de vocês, os gabaritos das provas. Então, vocês vão conseguir visualizar aqui pelo boletim. Agora, passando para a parte legal, né? Onde que vocês vão fazer as atividades de vocês, né? Onde que vai estar disponibilizado? Desse lado direito, desse lado esquerdo aqui. Então, a primeira disciplina desse aluno aqui é lógica computacional. Então, para mim acessar, só clicar sobre o nome da disciplina. Vou dar um clique aqui. E esse aqui, né, vai ser uma constante de todas as disciplinas. Elas vão seguir basicamente essa estrutura aqui, são todas iguais. Eu gosto muito de usar aqui do lado esquerdo esse filtro. Quem está usando, quem vai acessar pelo celular, vai aparecer assim, tá? O filtro vai aparecer aqui em cima, mas é a mesma coisa. Só diminuir meu zoom aqui. Aqui do lado direito, vocês vão ver que está aparecendo tudo misturado. E nesse primeiro momento, às vezes fica difícil de eu identificar o que eu quero assim, tudo junto. Então, eu gosto muito de usar o filtro, porque aí eu já vou direto na atividade que eu quero. Apesar daqui ter escrito marcar todos, na verdade, ele desmarca todos, tá? Vai ficar mais fácil. Então, primeiro eu vou desmarcar e vou marcar a primeira atividade que vocês vão fazer, que é a teleaula. Vocês vão ver aqui que a teleaula, ela vai estar agendada para ser liberada a partir do dia 6/8, que vai dar num sábado, né? Para o 100% online, era a nossa data de corte. Antigamente, né, até o semestre passado, todas as aulas eram liberadas aos sábados, sempre no final da semana. Só que agora a Unopar modificou um pouquinho. As teleaulas, né, as aulas, os vídeos das aulas vão ser liberados sempre antes, no início da semana. Então, apesar dela estar aqui com a data do 6/8, vocês vão ver aqui, ó, que o vídeo dela já vai estar liberado aqui para vocês assistirem, tá? E outra coisa, essa bolinha azul, quando vocês põem em cima dela, né, então vai falar assim, teleaula expirando. Por quê? Vai aparecer aqui um período, 6/8 a 6/8, ou seja, nossa, eu tenho que assistir essa aula até o dia 6/8, até no sábado? Não necessariamente. É interessante você assistir dentro da semana, para não tumultuar, para não ficar uma coisa em cima da outra, né? Porque senão vai juntar com as atividades da próxima semana. Mas, né, se acontecer algum imprevisto, se não conseguiu vender daquela semana, a aula vai ficar disponível aqui. Ela não vai sumir depois que passar a semana, tá? Então, ela fica liberada geralmente está ficando até o final do curso. Até quando vocês formam, vocês têm acesso aqui aos vídeos desde lá do primeiro período, tá? Então, para poder assistir ao vídeo da aula, é só vocês clicarem aqui em vídeos e eles vão estar liberados aqui por sessão. Deixa eu mostrar vocês aqui. Desse aluno aqui, ó, estão liberados 6 vídeos. Vocês, né, clicando sobre eles, são vídeos curtos, né? Por exemplo, vou clicar no play aqui. Esse vídeo, para vocês terem uma ideia, deixa ele passando aqui, ele tem 5 minutos, que a professora vai fazer uma introdução da disciplina.
O próximo vídeo, ela já vai explicar mais uma parte dessa disciplina. E assim por diante, tá? Gente, tem aluno que fala assim comigo, não, mas o meu vídeo está travando, o vídeo está pesado, o vídeo não roda. O vídeo da aula é como se fosse o vídeo do YouTube, né? Um vídeo que vocês vão assistir pela internet. Então, se a internet estiver ruim, se não for uma internet boa, aí vai travar, né? Vai demorar a baixar, vai parecer que o vídeo da aula está travando, mas pode ser esse probleminha de conexão, tá? Então, o Polo, tanto para Paraupeba quanto Sete Lagoas, disponibiliza para o aluno os laboratórios de informática, né? Caso o aluno queira ir lá no polo para poder assistir a aula, fazer as atividades, o laboratório de informática está liberado, né? Tem a Ana Cristina, que é a funcionária que fica lá no laboratório lá em Sete Lagoas, tem a Ana Cláudia aqui e a Elisete aqui no polo de Paraupeba, que também auxiliam vocês, tá? Né, sobre o AVA. Então, vocês podem ir lá no polo para poder assistir, mas se quiser assistir de casa, se a internet for boa, não tem problema nenhum. Aqui, oi. Deixa eu te perguntar, no caso, se for necessário, né? No caso, às vezes aconteceu alguma coisa, algum imprevisto, não consegui fazer as aulas através, né, do telefone ou computador. Pode Uhum. todos os dias para fazer as aulas ou tem que ser necessariamente em casa? Não entendi a pergunta. Pode? O finalzinho. Pode ir no polo, no caso, né? Até a Aham. faculdade, para estar fazendo as aulas, né? Lá no laboratório, né? Aham. Todos os dias ou tem que ser necessariamente em casa? Ah, tá. O laboratório, né, quando o aluno quer utilizar, em Sete Lagoas funciona de segunda a sexta, de 13, né, de 1 da tarde até 10 da noite, então até 22. Então você pode escolher o melhor dia e horário da semana, né, para você poder ir lá e poder fazer, tá? Ah, tá bom, obrigada. De nada. Aqui em cima, gente, esses arquivos que vão aparecer aqui para vocês, vai estar escrito aqui slide. O que são esses slides? É só vocês darem um clique sobre ele. Ele também é um arquivo em PDF, então vou abrir ele aqui. Tá dando para vocês verem aí o slide? Apareceu para vocês? Sim. Apareceu? Sim. Esses slides aqui, gente, são os tópicos que a professora vai explicar lá naquele vídeo. Então, ela vai usar aqui, né, esse material aqui para poder abordar o assunto. Então, cada pedacinho, cada videozinho desse aqui, ó, vai ser um pedaço do slide, tá? Então, tem aluno que gosta de imprimir esse material, porque na hora que a professora está explicando lá, ele gosta de ir fazendo anotação. Agora, tem outros alunos que não querem imprimir, que conseguem, né, absorver só ouvindo, ou tem aluno que faz anotação no caderno mesmo. Então, aí fica a critério de vocês, tá? Vocês podem imprimir ou não. Todas as teleaulas vão ter um slide aqui para acompanhar, tá? Deixa eu fechar aqui. Tem uma outra atividade, nessa teleaula 1 aqui não tem, mas eu vou mostrar aqui da 2. Já aproveitando e falando com vocês que as teleaulas, né, ou seja, os vídeos das aulas, vão ser 4 para cada disciplina, tá? Vai ser dividido por semana. Cada semana vai ser liberada um tópico aqui. Então, por exemplo, nessa teleaula 2, além do slide, tem uma aula atividade. Vou dar um clique aqui para vocês verem, só clicar sobre. É um material também, PDF, e é uma atividade, né? Para vocês fazerem. Para que essa atividade, né? Essa aqui é só para fixar. Só se o aluno realmente quiser fazer, né? Para poder fixar aquela matéria, para ver se realmente ele está entendendo. Aqui para vocês não vem os gabaritos. De algumas atividades, de alguns cursos, eu tenho os gabaritos. Aí vocês podem me chamar no privado lá no WhatsApp que eu envio para vocês. Mas essa atividade aqui, essa aula atividade, não precisa de enviar, tá? É só fixação mesmo. Por que que disponibilizam para vocês o 100% online?
Essas atividades, na modalidade semipresencial, a gente realiza com o aluno em sala de aula, né? Mas como vocês não tem aula presencial no polo, aí se vocês quiserem, vocês podem fazer, tá? Mas não é obrigatório e nem tem como enviar, tá? Gente, outra coisa que eu queria mostrar para vocês é essa barrinha de completude aqui. Na teleaula 1, não vai ter completude, tá? Não vai ter a barrinha de completude. Vai ser sempre a partir da teleaula 2. Vocês estão vendo aqui que a minha completude tá 0%. Como assim 0%? Né? Vocês vão ver que todas as outras têm, ó, a 3, a 4. Ao Unopar, vocês viram lá que a gente utiliza um tipo de avaliação que a gente chama de avaliação continuada. O que é essa avaliação continuada? Quando eu estudei, né, lá no ensino médio, quando eu fiz faculdade, e ainda era assim, tinha lá geralmente duas provas, uma prova que o professor chamava de parcial e a outra prova somativa. Geralmente uma valia 8, a outra valia 10 pontos, e aí tinha os pontos de conceito, ponto de trabalho, enfim. Mas o peso maior ficava em cima das provas, né? E às vezes não importava o esforço que o aluno tinha para realizar todas as atividades, se ele não fosse bem na prova, não adiantava nada, né? Ele acabava ficando reprovado. A Unopar, né, acompanhando a evolução do mundo, o tipo de avaliação também teve que mudar. Então, o que é avaliação continuada? Tudo que vocês fazem, todas as atividades que vocês fazem aqui dentro desse ambiente, vocês são pontuados sobre isso, né? Vocês vão acumulando pontos. Então, por exemplo, quando vocês assistirem aqui o vídeo da teleaula 2, vai dar a completude aqui para vocês de 100%. Se vocês virem o videozinho até no final, tem que esperar acabar todos os segundinhos ali do vídeo, tá? Para dar completude. E aí vai gerar uma pontuação que aqui no Unopar a gente chama de pontuação de engajamento do AVA, que fica aqui na parte superior de toda a disciplina vai ter isso aqui. Vocês assistindo, né, todas as teleaulas, né, só por assistir, sem fazer atividade nenhuma. Estou assistindo todos os vídeos das teleaulas, vocês acumulam aqui 600 pontos. Aí essa bolinha, né, à medida que vocês forem assistindo, ela vai completando aqui, tá? E aí, assim, todas as outras atividades. Gisele. Oi. Só, ia deixar para o final, mas como você já está falando dessa parte, deixa eu perguntar logo. Tem ali, ó, por exemplo, eu sou desse curso aí de ADS, né? Aí para a gente tem um que vai começar dia 1º e tem essa do dia 6. Aí o vencimento dessa aí, o período, tá do dia 6/8 a 6/8. Você falou que, por exemplo, não necessariamente eu preciso fazer no dia, só que se eu não fizer no dia, eu perco completude e engajamento. No caso, eu mesmo assim, não fazer no dia 6, eu vou conseguir ganhar o engajamento e esses pontos. Da teleaula, mesmo você fazendo depois, você gera engajamento e pontuação, tá? Não tem problema. Porque, por exemplo, por que a Unopar faz isso? Às vezes o aluno, ele trabalha de forma rotativa. Então, às vezes no sábado, né, que seria aqui o dia 6, o aluno está trabalhando. Se ele quer deixar para fazer no domingo, por exemplo, que é dia da folga dele, ou ele trabalha a semana inteira, né? Às vezes tem algum compromisso também no sábado e não pode fazer. Então, aí vai ficar disponível para vocês, na hora que vocês assistirem, estando dentro do semestre, vai dar completude aqui para vocês, tá? Entendi, obrigado. De nada. Gente, nossa segunda atividade aqui é o conteúdo web. Vou marcar ele aqui e vou desmarcar a teleaula. O conteúdo web, ele também vai ser 4 por disciplina, ou seja, 1 para cada semana. Então, se o aluno vai fazendo cada um disso aqui, por exemplo, na partir da semana que vem, ele conseguiu assistir a semana da teleaula 1, ele fez o conteúdo web 1, se ele for fazendo, né, parte por parte, toda semana e fazendo, não acumula. Por quê? Se ele for deixando para frente, aí vai pegando mais atividades, vai juntando, né, e vai virando uma bola de neve. Então, o que é o conteúdo web?
apesar de estar escrito nele aqui também atividade, ele não é uma atividade em si, né? Ele é como se fosse um resumo do livro didático de vocês, porque daqui a pouquinho eu vou mostrar. O livro didático é um livro grande, né? Geralmente ele tem entre 200, quase 300 páginas, dependendo da disciplina. E às vezes, com o tempo corrido que a gente tem, a gente não consegue ler livro dentro daquele prazo, dentro do prazo de 4 semanas. E aí, como que faz, né? O legal é se todo mundo conseguisse, mas às vezes não dá. Então, o conteúdo web é como se ele pegasse e fizesse um resumo desse livro. Então, vou clicar nesse primeiro aqui. Vocês vão ver também que o primeiro conteúdo web não vai gerar completude, sempre a partir do segundo. Então, eu vou clicar aqui em atividade. Apesar de ter escrito atividade, gente, não tem atividade para fazer, é só leitura, tá? Cliquei aqui em atividade, vai aparecer, sim, material externo. Vou clicar aqui em material externo, e aí ele vai aparecer a seção. Eu preciso de ler todas? Sim, cada um aqui, ó, é uma seção do livro, tá? Então, vou clicar aqui, unidade 1, seção 1. Vocês estão vendo aqui que às vezes ele fica fora de ordem. Sempre comecem pela seção 1. Então, cliquei aqui na seção 1, e aí ele vai abrir assim para mim, né? Vou abaixando aqui e vou lendo os conceitos, né? Vou revendo, vou vendo. Vocês vão ver que muitas coisas aqui do conteúdo web a professora também explicou em sala, tá? Mas às vezes aqui tá de uma forma mais específica, de uma forma mais aprofundada, tá? E vocês estão vendo que eu tô abaixando, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas tá vendo que eu vou abaixando aqui esse negocinho azul, vai completando, né? Para o sistema ver que o aluno realmente está realizando a leitura, tá? Então, isso aqui que é o material, o conteúdo web, é só leitura, não tem atividade. Se o aluno quiser imprimir, ele também pode. Tem essa impressorinha na parte superior aqui, que é só vocês clicarem sobre ele, ele fica de forma que vocês conseguem fazer impressão, tá? E é um resuminho. Então, conteúdo web só leitura. Eu tenho que fazer a leitura de todos? Sim, né? Importante. Por quê? Às vezes, a gente pode ter alguma coisa aqui dentro do conteúdo web que a professora passou bem de forma sucinta na aula. Porque vocês vão ver lá que juntando todos os vídeos, geralmente vai dar 1h20 de aula, né? Em cada aula. Então, às vezes, alguma coisa ela passou superficial, mas aqui no conteúdo web ou no livro didático vai estar mais aprofundado, tá? Vai estar mais explicado. Então, é importante fazer a leitura de todas as seções aqui do conteúdo web. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu só ele assinalado. O conteúdo web também, só fazer a leitura, né? Só para vocês fazerem a leitura, vou abaixar aqui nessa setinha, ele também vai gerar pontuação de engajamento, tá? Vocês fazendo as 4, gera aqui 600 pontos de engajamento. Aí, o conteúdo web, vocês vão reparar que apesar da data dele aqui de abertura tá dia 1º, mas ele já tá liberado, vocês vão ter até o dia 10/12 para ter a completude, tá? Por quê? Porque 10/12 a gente está quase finalizando o semestre. Então, se eu posso fazer a leitura, posso voltar nele depois? Pode, o material vai ficar aqui. Mas aí não vai me gerar engajamento, não vai me gerar pontuação de engajamento, tá? Então, o conteúdo web tem que ficar atento ao prazo dele aqui. A nossa próxima atividade que eu quero mostrar para vocês, né, não é uma atividade, na verdade, é o livro didático, que vai estar aqui no ícone de leitura. Todas as disciplinas vão ter o livro didático. A gente não tem o livro didático físico mais, a gente só tem ele em PDF. E aí, para vocês baixarem, vai estar aqui em material externo, escrito aqui livro didático. Só dá um clique sobre ele e ele vai abrir aqui em PDF, tá? Então, vocês viram que eu falei com vocês que ele é um material grande, né?
O livro, vocês vão ver aqui que ele também vai estar dividido por unidade, que é como se fosse uma unidade por semana. Então, né, se vocês quiserem acompanhar na aula da professora, acompanhar aqui pelo livro, vocês também podem. Ele permite vocês fazerem o download, vocês podem, né, baixar o livro, deixar ele salvo no computador, ou baixar e deixar salvo no celular, do jeito que vocês quiserem, tá? Deixa eu ver aqui. Aí agora a gente vai para a primeira atividade em si, que é a atividade diagnóstica. Vou dar um clique sobre ela. A atividade diagnóstica, o próprio nome dela já diz, né? Ela vai diagnosticar, depois desses 3 primeiros passos aqui, três estudos iniciais, aquilo que eu consegui absorver, né? Ela é uma atividade de aprendizagem que vai mostrar para vocês, diagnosticar aquilo que vocês conseguiram entender, conseguiram absorver, ou aquilo que ainda precisa melhorar. Às vezes, um ponto que eu não consegui assimilar muito bem. Então, ela não é uma atividade avaliativa. Vocês não vão ser avaliados por acerto e por erro. Vocês vão gerar engajamento. Deixa eu mostrar para vocês. A atividade diagnóstica aqui no engajamento vai ser a nossa pré-aula, tá? Então, só por realizar, independente se acertou, se errou, vai gerar pontuação de engajamento aqui. A atividade diagnóstica, ela é composta por 4 questões de múltipla escolha. Para começar, é só vocês clicarem aqui no iniciar. Deixa eu ver se está liberado aqui já. Ainda não está. Deixa eu só pegar um outro AVA aqui, do semestre passado. Esse aluno aqui. Só vou fazer rapidinho aqui, gente, só para chegar naquela área lá. Aqui, ó, atividade diagnóstica. Tá vendo? Vocês vão ver que dela teve a completude aqui. Então, vocês vão clicar em iniciar. E aqui, vocês vão conseguir fazer a leitura, né, das questões aqui. São 4 questões de múltipla escolha. Essa aqui vocês podem fazer com pesquisa. Olhem no livro, olhem no conteúdo web. Às vezes vai estar até mesmo na teleaula, porque realmente é para o aluno aprender, né? Essa atividade aqui e uma outra que eu vou mostrar daqui a pouco é para o aluno fazer com pesquisa, consultando. Por quê? Consultar, né, nem sempre é errado. Porque quando a gente pesquisa, quando a gente lê, quando a gente procura a resposta, a gente está estudando também. A gente está aprendendo aquilo ali, né? Então, essa atividade aqui, mais do que pontuação, ela realmente é para fixar aquele conteúdo, tá? Quando tiver liberado, né, a partir do dia 1º, vai ter um botãozinho aqui do lado em azul, iniciar atividade. Então, aí vocês vão clicar para iniciar. Qual vai ser a diferença? Quando vocês clicarem em iniciar atividade, vai dar a vocês a opção aqui de assinalar a alternativa correta, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ela assinalou a alternativa D. E aí, vocês vão assinar uma por uma. Vai assinar a primeira, vai ter um botãozinho azul aqui para vocês irem para a próxima. Vão clicar na próxima até chegar na 4. Quando vocês assinalarem a última questão, marcarem a última questão, vai pedir para vocês finalizarem a prova, né, ou a atividade. Sempre tem que finalizar a atividade. Por quê? Se vocês deixam tudo marcado e não finalizam a atividade, é como se vocês não tivessem postado. É como se vocês não tivessem enviado, tá? Então, não vai dar a completude e nem vai aparecer para vocês aqui a correção, tá? Então, a atividade diagnóstica, a correção dela sai automático. Vocês acabaram de fazer, é só atualizar a página, né? No celular, eu acho que tem que sair e voltar de novo. No computador, é só vocês darem um Enter, né? Clique aqui em cima e dá um Enter, que ele atualiza. O que está em azul é a alternativa que vocês marcaram.
O que está com esse Vzinho verde aqui é a alternativa correta, tá? Porque pode acontecer de eu errar a questão, mas aí já vai me mostrar qual seria a alternativa correta. Uma curiosidade, né, da atividade diagnóstica, de algumas atividades que vocês vão pegar. Se tiver alguma questão errada, vocês vão ter duas chances de refazer. Se tiver alguma questão errada, na hora que vocês clicarem em finalizar a atividade, vai aparecer uma mensagem assim para vocês. Existe alguma questão errada? Deseja confirmar? Geralmente o aluno coloca não e volta lá para poder corrigir a atividade, né? Só que cuidado, o sistema ele não vai falar qual questão que está errada. Ele vai falar que existe uma questão errada. Então, é uma faca de dois gumes, porque às vezes o aluno volta e mexe na questão que está certa, tá? Então, ó, a minha dica para atividade diagnóstica, confirma, porque aí vai te dar a que você errou, né? Você não vai ficar, às vezes, ficar perdendo tempo de procurar, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Essa aqui, ó, ela deve ter dado as duas vezes que estava incorreta, porque essa questão que foi anulada, tá vendo que ela tá toda verdinha aqui em todas as alternativas? Quando isso acontece aqui, ó, quer dizer que a questão estava incorreta, tá? Então, por isso ela é anulada. Mas aí o sistema lê que o aluno está errando a questão. Então, vocês, né, fica essa dica aí, confirme, aí vocês voltam depois na correção e olham, não, mas por que eu errei essa aqui? Aí relê de novo, porque vocês vão ver, principalmente nessas primeiras atividades, que o maior problema, a maior dificuldade que o aluno encontra não é na matéria em si, às vezes é na interpretação da questão. Na hora que ele lê a questão, né, as alternativas, ele não percebe uma palavra, né, diferente que deixou aquela alternativa errada. Então, tem que ter muita atenção, tá? Aí, as atividades diagnósticas desse semestre, vocês têm até o dia 3 de dezembro para poder fazer. Mas, né, fica a dica de novo, vocês estão vendo que também elas são 4 por cada disciplina. Então, não deixem acumular, vão fazendo por semana. Se essa semana 1, eu já vou fazer atividade diagnóstica 1, porque senão vai chegar lá no final do semestre, se não vai fazendo por semana, vai acumulando, né? A gente tem uma tendência de falar assim, não, mas tô com uma preguiça de fazer hoje. Não pode ter preguiça, né? Se organizem. A maior dificuldade do aluno 100% online, que estuda online, é ter essa disciplina, né? De realmente ligar o computador e deixar só o site da Unopar aberto aqui, não abrir outra guia aqui, ou no celular, então nem se fala. Na hora que vê uma notificação ali, finge que ela não tá lá, puxa ela para o lado e foca no estudo aqui, tá? Depois da atividade diagnóstica, tem uma outra atividade que é muito similar, que é a de aprendizagem. A atividade de aprendizagem, ela também são 4 por disciplina, ou seja, uma para cada semana de aula, e segue o mesmo padrão da atividade diagnóstica. Para entrar, é só clicar aqui no iniciar. São 4 questões também de múltipla escolha. Também é uma atividade que ainda não é avaliativa, né? Ou seja, vocês vão gerar pontuação de engajamento por realizar a atividade. E também é para fazer com pesquisa, né? Por exemplo, essa aqui, ó, ela errou, ela assinalou essa alternativa, mas a alternativa certa era A, né? E o que é interessante quando o aluno erra? Eu voltar para me ver por que eu errei, né? O que aconteceu que eu errei essa questão aqui? É assim que o aluno aprende. E é importante vocês fazerem essa leitura, né? Voltarem na questão, ler as alternativas de novo, porque às vezes na prova final, aquela que realmente vai ser avaliativa, vai ter alguma questão da atividade diagnóstica de aprendizagem, né? Então, essa também segue o mesmo padrãozinho, também gera pontuação de engajamento, deixa eu mostrar aqui para vocês. A atividade de aprendizagem vai gerar o engajamento aqui no pós-aula, tá?
tá? No de vocês, que é primeiro semestre, o engajamento é maior, o de vocês vai ser 600 pontos, tá? A próxima atividade, que é a nossa primeira atividade realmente avaliativa, vai ser o fórum. Vou dar um clique sobre ele aqui. O fórum, ele vai ser a nossa primeira atividade, a atividade que vai vencer mais próximo. Ele é a nossa primeira atividade avaliativa. Além da pontuação de engajamento, que ele vai gerar aqui por vocês realizarem o fórum, ele vai gerar também a pontuação depois que o tutor eletrônico fizer a correção. O fórum da primeira disciplina vai vencer no dia 22 de agosto, tá? E o que é o fórum? O fórum, para vocês verem, é só clicar nesse botãozinho azul, escrito fórum. Vai ter um tópico aqui, vocês vão clicar sobre esse tópico. E aí vai vir aqui um assunto, um tema abordado sobre essa disciplina. Então, como era essa disciplina que era de farmacologia, o fórum foi sobre intoxicação por paracetamol. Então, veio aqui, né, umas orientações que a professora da disciplina passou, né? Vocês vão ver que tem até algumas coisas em negrito. Tem alguns fóruns que o professor coloca até link, né, para o aluno ler algum artigo sobre aquele assunto, né, para ele poder pesquisar sobre aquele assunto. E geralmente o fórum vai pedir para você descorrer, descrever, falar, escrever um parágrafo sobre determinada questão. Então, nesse caso aqui, ó, a questão ela tinha que escrever sobre o efeito terapêutico, a curva de doses. Então, ela teve que escrever sobre isso, tá? Quem faz a correção do fórum é o tutor eletrônico. Então, vocês têm um prazo de envio e o tutor eletrônico também tem um prazo de correção. Então, a correção do fórum, ele não sai de forma automática. Geralmente, o tutor tem mais ou menos um mês para corrigir. Vou tirar por base desse aqui, ó. Esse aqui venceu no dia 28 de fevereiro e o tutor teve até o dia 30 de março para poder corrigir. Por quê? Porque ele é uma atividade aberta. Então, o tutor faz a correção dele de forma individual, tá? Então, como que vocês fazem, né, para poder responder o fórum? Vocês vão ler aqui, vão pesquisar sobre o assunto, né? Tem gente que gosta de fazer rascunho, tem gente que já gosta de já ir escrevendo e respondendo, tem jeito de fazer das duas maneiras. Para responder, só vir aqui, clicar nesse botãozinho azul, sempre tem que ser aqui, nesse abaixo da questão aqui do professor, não pode ser nesses embaixo aqui, de resposta dos outros colegas, tá? Sempre nesse botãozinho azul, responder. Aqui vai dar que tá fora do prazo, mas a partir do dia 1º, você vai abrir uma caixinha aqui do lado, na hora que vocês clicarem em responder, que vai permitir que vocês digitem a resposta, tá? O que é importante aqui no fórum? Diferenciar pesquisa de plágio. Por quê? Geralmente, o fórum, o aluno ele tem que pesquisar. Por exemplo, esse aqui mesmo, curva de dosagem, né? Dos efeitos dos fármacos. Então, eu tenho que pesquisar sobre isso. Mas eu pesquisar, né? Eu ler, eu procurar na internet e escrever com as minhas palavras aquilo que eu entendi, eu estou respondendo. Agora, se eu copiar e colocar idêntico àquilo ali que eu li, aí isso é plágio. E aí, quando vocês fazem uma atividade que é plagiada, que tem alguma coisa que está idêntica, aí a nota vai ser zerada, tá? O tutor eletrônico vai dar 0. Depois que vocês enviam, vocês vão ver aqui embaixo que vocês vão conseguir ler até as questões, né, as respostas de outros colegas, tá? Essas respostas aqui não são da sala. José, Oi. no caso aí, esse trabalho aí, colocando a citação do autor, ela não pode ser feita, não? Aqui no fórum, não, porque geralmente
ele vai pedir para você descrever. Então, aqui, ó, por exemplo, diante da situação, esse aqui, né, como exemplo, você irá correlacionar os conteúdos, né? Então, geralmente o fórum, ele é mais sucinto. Ele não é uma coisa muito grande, geralmente é um parágrafo. Então, não dá, nesse aqui não dá. Agora, por exemplo, se fosse no trabalho semestral, aí você pode colocar uma citação, tá? Mas aqui no fórum, geralmente é uma coisa mais curtinha, então é a sua resposta mesmo, tá? Ah, não, beleza. Aqui, gente, aqui embaixo, vocês vão ver que vai ter, vocês vão poder ler, né? Vai ficar liberado aqui as respostas dos alunos que estão fazendo esse curso no Brasil inteiro, tá? Então, é uma outra ferramenta também de muita aprendizagem. Às vezes, a gente tem um tempinho de ler aqui as respostas de outros colegas, para a gente, às vezes, até tirar uma ideia quando a gente tá com medo de fazer, tá um pouquinho em dúvida. A gente dá uma olhadinha aqui e fala para poder elaborar a nossa, tá? E aí, depois que vocês enviarem a de vocês, se vocês quiserem ver só a de vocês, é só vocês clicarem aqui, ó, visualizar apenas as minhas mensagens. E aí, pode abaixo aqui, vai aparecer aqui, aí vocês vão vir aqui, ó, ir para a mensagem. Que aí vocês vão conseguir ver a correção, tá? Então, por exemplo, aqui está a resposta que essa aluna postou, e aqui embaixo, essa Ligiane aqui é a tutora eletrônica. Aqui embaixo está a correção que a tutora fez. E vocês vão ver aqui, ó, que ela ganhou um joinha verde, né, com o dedinho para cima aqui. O fórum são 3 notas possíveis que vocês têm de acordo com a correção do tutor eletrônico. 1.000 pontos, 500 pontos ou 0. 1.000 pontos é quando a resposta está toda correta, de acordo, não foi plagiada, né? Apesar de, com certeza ela fez pesquisa para poder responder isso aqui, mas ela escreveu com as palavras dela aquilo que ela entendeu, e então ela ganhou um joinha aqui verdinho e foi pontuado com 1.000 pontos. Onde vocês vão ver essa pontuação? Deixa eu voltar lá no início. Deixar só o fórum marcado aqui. Vocês vão conseguir ver aqui em cima, tá? Então, ela aqui tirou 1.000 pontos. Se a resposta do fórum tiver mais ou menos, não tiver muito completa, tiver faltando alguma coisa, ou tiver uma parte certa e uma parte errada, aí o tutor eletrônico vai dar 500 pontos. Ou se ele tiver zerado, né? Se ele não tem nada a ver com o que foi perguntado, se ele plagiou, se ele copiou, né? Seja de qualquer lugar que for, aí a nota dele vai ser 0, tá? Então, aí vocês vão acompanhar aqui a correção, só lembrando novamente que a correção não vai sair de forma automática. Demora uns dias para a correção sair, tá? E eu queria chamar a atenção de vocês com relação a essa completude aqui de 50%. O fórum, vocês viram aqui que é resposta, né? E vocês podem fazer até 2 participações, ou seja, podem enviar até 2 vezes. Por quê? Às vezes, o aluno está fazendo, principalmente quando ele faz no celular, quando ele está digitando, pode acontecer dele esbarrar no botãozinho de enviar. E aí, às vezes, ele envia a resposta incompleta, né? Ou até quando ele clica em enviar, mesmo tendo nada escrito, é como se ele tivesse enviado a resposta em branco, tá? Então, aí vocês podem fazer até 2 postagens, mas não é obrigado a fazer 2. Fazendo uma, foi o caso dela aqui, ó, ela fez uma, por isso que ela tem 50% de completude. Mas se a resposta tiver ok, tiver toda certinha, quando sair a correção dela aqui, ó, o tutor também vai lançar a completude dele aqui do ciclo, tá? Então, o fórum não precisa preocupar com completude. O fórum mais importante dele vai ser a nota, tá? Oi. No caso aí, então, no caso, tem 12 chances de fazer. Se caso 2 erros, né, de clicar, o que poderia ser feito para você não perder a avaliação do fórum?
Nossa, aí quando posta duas, né, aí não tem jeito. Porque aí o sistema, ele vai automaticamente, ele vai bloquear. Ele não vai permitir que o aluno envie novamente. Então tem que ter cuidado na hora de estiver fazendo, né, o fórum, para não enviar errado, tá? Por isso que ele te dá duas chances. Entendi. Tá? Gente, mais alguma dúvida sobre o fórum? Não. Não? Então, vamos para uma próxima atividade aqui, também é uma atividade avaliativa, que aqui a gente chama de avaliação virtual. A avaliação virtual, ela vai ser duas por disciplina. Só esqueci de falar do fórum, o fórum é um só por disciplina, tá? Ele não é por semana, ele vai ser por disciplina. Tanto o fórum como a avaliação virtual, eu sei que aluno de módulo 1, né, quando a gente está iniciando, a gente fica doido para fazer, né? A gente, às vezes, até por curiosidade, acaba fazendo alguma coisa errada, porque vocês vão aprender a mexer nesse sistema mexendo nele todos os dias, né? Então tem que entrar mesmo, se tiver dúvida pode mandar, mas vocês vão aprender mexendo. Cuidado nesses dois, né, que são avaliativos, e cuidado para não fazer muito no início. Por quê? Esses dois aqui que são avaliativos, vocês precisam de uma base para vocês poderem fazer eles, porque eles já são específicos daquela matéria. Então, às vezes na primeira semana de aula, né, depois da primeira aula, eu ainda não tenho base para poder fazer essas atividades. Então, espera pelo menos passar 2 semanas para vocês fazerem a avaliação virtual e o fórum. Vocês podem ir pesquisando? Claro, né? Vai pesquisando, vai olhando, vai tentando fazer, mas não envia ainda não. Deixa para enviar a partir da segunda semana de aula, tá? A avaliação virtual, ela vai ser 2 por disciplina. No caso do primeiro período, ela não vai valer 750. No caso de vocês, ela vai valer 1.500 pontos cada uma. Além, claro, da pontuação de engajamento aqui, tá? A avaliação virtual, ela também vai ter um período de postagem. A AV1 da primeira disciplina vai vencer no dia 29 de agosto, tá? Então tem que ter cuidado com esses prazos, porque são prazos que vencem mais perto, e depois que o prazo passa, eu não consigo enviar, tá? Então, cuidado, acompanhe sempre os prazos. Eu vou mandar os lembretes lá no grupo, mas não deixem para fazer na última hora, né? Se organizem para vocês conseguirem fazer. Então, a AV1, é só clicar aqui no iniciar. Ela vai ser o mesmo padrão da atividade diagnóstica e da de aprendizagem, só que ao invés de 4, ela vai ter 5 questões de múltipla escolha, e além da pontuação de engajamento, ela vai ser avaliada. Aí sim, vocês começam a ser avaliados através de acertos e de erros, tá? Mas é uma atividade que também vocês podem fazer com pesquisa, tá? Ela é uma atividade, é uma prova, uma avaliação que é com consulta. Então, vocês podem pesquisar no livro, no conteúdo web, na internet, se vocês quiserem, onde vocês acharem melhor, tá? Essa aqui, diferente da diagnóstica e de aprendizagem, a correção dela não vai sair na hora. O que vocês vão conseguir ver na hora que vocês finalizarem a prova? A pontuação. Vai aparecer a pontuação aqui do lado esquerdo, tá? Ou então, quando vocês voltarem na outra área, vai aparecer também. Essa aqui sai na hora. Então, são, né, de vocês, cada questão aqui vai valer 300 pontos. Então, às vezes, eu errei uma, fiquei com 1.200, estou achando que minha nota está ruim, mas, na verdade, não está, tá? Porque parece que é uma pontuação muito alta, assim, mas errou só uma, ainda tá bem legal, tá? Aí vocês conseguem ver aqui.
quando que sai o gabarito dela, que vocês podem ver qual questão que você errou, que a gente fica doido, né? Quando a gente erra uma questão. Mas qual questão que eu errei, né? Depois que ela vencer. Então, por exemplo, a primeira desse semestre, da primeira disciplina, vence no dia 29 de agosto. A correção, o gabarito, né? Vai aparecer aqui para vocês as questões que estão corretas a partir do dia 30. Tá? Não sai, só sai depois que a atividade vencer aqui o prazo dela, tá? E aqui, ó, aqui que eu falei com vocês, que fica disponível a nota aqui, quando vocês, assim que vocês terminam de realizar. Então, tanto a V1 quanto a V2, ela segue esse padrão, tá? A V2 sempre vence uma semana depois. Da primeira disciplina, a V2 vai vencer no dia 5 de setembro. É só clicar em iniciar, vocês vão ver que é o mesmo padrãozinho, e vai marcar aqui também, tá? Deixa eu voltar aqui. Queria só chamar a atenção de vocês sobre as avaliações virtuais substitutivas. Porque às vezes quando a gente entra, às vezes elas podem aparecer por cima, assim, ó. Elas aparecem primeiro aqui, às vezes no celular elas aparecem primeiro. E o que aí o aluno fala assim, mas eu estou tentando fazer a minha avaliação, mas ela não está abrindo. Na verdade, às vezes o aluno está tentando acessar a substitutiva. O que é a substitutiva? É como se fosse uma prova de uma avaliação de recuperação. Às vezes o aluno, ele tira uma nota ruim na avaliação aqui, ou às vezes ele perde o prazo, às vezes na hora que ele estava fazendo, que ele deixou para o último dia, apesar da tutora toda semana falar, relembrar, não deixa para a última hora, se programa, faz antes, mas ele deixa para o último dia. Acontece. E aí, às vezes, o sistema tá lento, ele não consegue enviar, ou às vezes na casa dele a internet cai, a energia acaba. E, gente, acontece de tudo na hora que vocês estão fazendo atividade. E aí vocês têm uma segunda chance, que seria essa substitutiva aqui. As avaliações substitutivas, elas sempre abrem no finalzinho do semestre, tá? Essa aqui foi do semestre passado, então, para vocês terem uma base, ela abriu em maio. São poucos dias que elas ficam abertas. E quem que vai fazer avaliação substitutiva? Quem não fez dentro do período regular aqui, ou se fez, tirou uma nota ruim, tá? Aí pode fazer avaliação substitutiva. Mas se eu fiz, igual o caso dessa aluna, ela fez avaliação, tirou nota máxima, né? Ou se ela errar uma questão, né? Ela não vai fazer avaliação substitutiva. Por quê? O nome mesmo da atividade já diz substitutiva. Ela substitui a nota da anterior. Então, por exemplo, na V1 aqui, ela tirou 750. Se ela vem aqui e faz a substitutiva da V1 e tira uma nota menor, por exemplo, nesse caso aqui, valia 150 cada questão. Se ela tira 300 pontos aqui, ela vai permanecer com os 300 pontos, tá? Então, fez aqui no período regular, esquece. Acabou a avaliação virtual, não estou devendo mais nada, tá? Alguma dúvida aqui, gente? Não. Não? Tranquilo. Tem alguns cursos, isso aqui é bem esporádico, tá? Geralmente são os cursos que envolvem a área da saúde, por exemplo, podologia, radiologia, terapias integrativas, e alguns cursos da área de informática, por exemplo, a engenharia de software, ou arquivo de dados, enfim, isso aqui já é específico, não é para todos os cursos, tá? Tem algumas disciplinas, né, que o aluno vai ter uma aula prática. O que é uma aula prática? Uma aula para ele colocar em prática aquilo que ele aprendeu dentro daquela disciplina. De novo, né, reforçando, não é para todos os cursos, e mesmo os cursos que têm essa aula prática, não é em todas as disciplinas, tá? Por exemplo, a maioria dos cursos de tecnologia não tem,
curso de administração, contábeis, não vai ter esse relatório de aula prática aqui, tá? São poucos cursos que tem. E quando o seu curso tiver, eu vou mandar lá no grupo para você também, tá? O que é esse relatório de aula prática? Aí é um trabalho que o aluno precisa fazer, né? A orientação vem aqui, abaixo aqui, tutorial de aula prática. Então, ele vai clicar, vai abrir aqui a orientação em PDF. E aí, ele vai ter que fazer, vai vir os objetivos, os procedimentos, tá vendo? Vem parte a parte aqui, o que o aluno tem que fazer. E aí, depois que ele desenvolver essa aula aqui, ele vai digitar no Word e vai enviar aqui no portfólio, tá? Vai enviar aqui pelo AVA. Como é específico, não é de todos os cursos, quando for do seu curso, eu vou mandar lá no grupo. Não precisa ficar preocupado, eu vou mandar o arquivo no Word para vocês poderem, a máscara dele, só para vocês digitarem por cima, tá? Vou tentar facilitar ao máximo aqui a vida de vocês. E ele também tem uma pontuação, os relatórios de aula prática geralmente valem 3.500 pontos. Eu estou falando de ponto aqui, mas até agora ninguém me perguntou quantos pontos que precisa de ter. Em cada disciplina, são distribuídos 12.000 pontos em todas essas atividades aqui. O aluno precisa de ter no mínimo 6.000 pontos em cada uma das disciplinas. Mas não só os 6.000. Quando o aluno tem um relatório de aula prática, por exemplo, ele tem que tirar pelo menos 1.750 pontos na aula prática. Se ele tira menos da metade, menos de 50%, ele fica reprovado na disciplina, tá? Ele tem uma segunda chance de fazer? Tem. Sempre vai ter um período aqui, que a gente chama de período regular, e depois tem um período de recuperação, que caso ele envie aqui, o trabalho não ficou bom, o tutor eletrônico fez a correção, colocou os apontamentos, né, para ver, é só clicar aqui em portfólio. O tutor eletrônico sempre vai fazer um comentário aqui, né, se não tiver ficado bom, ele vai colocar aqui, vai pontuar o que não ficou bom, o que precisou ser corrigido, e aí o aluno pode enviar dentro do período de recuperação. Então, além dos 6.000, né, ele tem que ter esse mínimo aqui no relatório de aula prática. E a nossa última atividade da disciplina, que é a prova presencial. A prova presencial, né, essa aqui chama presencial, mas até semestre passado ela estava sendo feita no formato digital. Vocês faziam aqui pelo próprio sistema. Esse semestre vai ter uma modificada. A Unopar está terminando de fazer, definindo como vai ser certinho. O Polo está terminando de definir como vai ser a aplicação dessa prova aqui. E está tendo até uma reunião agora. E assim que eles me passarem, eu repasso lá no grupo. Essa prova, ela vale 5.000 pontos, né? Para o primeiro e para o segundo período, vão ter 16 questões de múltipla escolha também. E aí vocês precisam tirar, no mínimo, 1.500 pontos. Dá mais ou menos entre 4 e 5 acertos, tá? Então, de 16, você tem que acertar 4 ou 5 questões aqui, no mínimo, para você conseguir a pontuação mínima na prova, tá? Ela, apesar dela ficar aqui vocês vão só consultar, tá? A nota da prova, não é por aqui que vocês vão fazer. Ela vai ser feita numa outra plataforma. Deixa eu só voltar aqui no início. Geralmente ela era feita aqui, ó, em serviços online. Lembra que eu falei com vocês lá no início que eu ia deixar essa última aqui para o final? Geralmente ela era feita aqui dentro desse agendamento de prova digital. Mas assim que eles mostrarem, né, como que vai ser esse semestre, eu posto lá no grupo para vocês, tá? Mas só vou deixar claro, vocês não vão realizar ela aqui dentro, vai ser em outra aba, tá? Aí essa prova aí sim
sem consulta, né? Como assim sem consulta? Como ficou na pandemia, né? Ela ficou digital, então o aluno fazia em casa. Quando a gente faz em casa, a gente pode dar uma pesquisada, a gente pode dar uma olhada, né? Mas até antes da pandemia, ela acontecia de forma presencial no polo. Dos alunos semipresenciais era no dia da aula e do 100% online era aplicada no sábado. Então, já não vai ser assim mais, né? Não vai ser em papel mais, ela vai continuar no sistema, vai ter uma outra forma de acesso. Para visualizar a pontuação, gente, na frente de cada disciplina tem essa setinha preta. Então, você só dá um clique aqui, vocês vão vir cá em visualizar pontos. E aqui, ó, vai aparecer para vocês a pontuação que vocês precisam de ter, tá? Então, se vocês clicarem aqui em mostrar extrato, vai aparecer aqui, por exemplo, na avaliação virtual, quanto que eu tirei no meu AVA, né? No relatório, na avaliação, aqui vai aparecer a nota de cada uma das minhas disciplinas aqui, ou melhor, de cada uma das minhas atividades aqui, tá? E aqui, essa rodinha aqui, ó, a cada atividade que vocês vão fazendo, vai acumulando as pontuações aqui, e aqui também vai sendo preenchido, tá? Então, o que vocês têm que ficar atento? Sempre que a atividade tiver escrito aqui, se ela precisa o mínimo de pontos. Por quê? Nessa disciplina, o aluno, ele precisa ter, né, esses 3 quesitos aqui para aprovação. Ele precisa ter, no mínimo, 1.500 pontos na prova, que a gente chama de prova presencial, mas ela não é presencial mais. Nesse caso aqui, que ele teve relatório de aula prática, ele precisou de, no mínimo, 1.750, que é 50% do valor da aula prática. E juntando tudo, juntando o portfólio a prática, né, a prova presencial e as outras atividades do AVA, ele precisa de, no mínimo, 6.000, tá? Então, se tem algum desses 3 quesitos que ele não consegue, aí ele fica reprovado na disciplina. A gente fala que ele fica em dependência. O que é dependência? O aluno vai para o semestre seguinte e faz essa disciplina novamente, tá? O que tem que fazer para não acontecer isso? Se organizar, né? Não deixe atividade para fazer na última hora, né? Sempre se planeje, tente fazer tudo com antecedência para que isso não aconteça com vocês. Na maioria dos cursos, vocês vão ter que observar 2 quesitos. A pontuação mínima de 6.000 pontos e, no mínimo, 1.500 pontos aqui nessa prova presencial, tá? Nesses 2 quesitos. Não adianta eu ter 6.000 aqui e ter menos de 1.500 e vice-versa. Não adianta eu ter mais de 1.500 na prova e não ter alcançado 6.000 pontos, tá? Então, eu tenho que preencher esses 2 para me ter aprovação na disciplina. Sobre a prova presencial, só retornando aqui que eu esqueci de falar, quando o aluno ele não faz a prova de primeira chamada, que a gente chama, né, na data estipulada para ele, ele precisa de fazer a solicitação de segunda chamada. Se ele não faz, né, a solicitação, ele fica com 0 na prova, né? Como se ele não fez, ele tirou 0. Se ele está com 0, automaticamente ele já ficou reprovado da disciplina, tá? Então, é muito importante ficar atento ao prazo. Oi? Uma dúvida, e essa prova substitutiva, ela possui alguma taxa, algum valor? Não, se for da avaliação virtual aqui, essa aqui, da avaliação virtual ou não? Não, essa que você está explicando agora. Ah, tá. Da segunda chamada tem. Vou mostrar aqui como vocês fazem. A prova de primeira chamada, vocês vão ter uma semana para vocês escolherem o melhor dia e horário para vocês poderem fazer. Dentro dessa semana, se o aluno não fizer, ele tem que solicitar a segunda chamada. Como? Vocês vão vir aqui em solicitação de serviços.
vão vir aqui segunda chamada de prova. Olha a taxinha, gente. Para mim isso é dinheiro demais. R$ 48,30. Eu ia chorar se fosse comigo. Então, a segunda chamada, ela é paga, tá? Tem essa taxa aqui, por nada. Então, o que vocês têm que ficar atentos? A não perder a data inicial dela, né? Não perder a chamada regular dela. Nem que, por exemplo, vocês entrem lá, marquem, né? Eu já tive aluno que estava na praia, caiu na semana de prova e ele não queria pagar a segunda chamada. Às vezes ele fez no hotel lá, marcou qualquer questão lá, não deu certo. O que aconteceu? Ele tirou menos de 1.500 na primeira chamada. Quando o aluno faz a primeira ou a segunda chamada e tira uma nota menor do que 1.500, ele ainda tem uma outra oportunidade, que a gente chama de prova de recuperação. Aí a recuperação não é paga, tá? Ela já é automática, o sistema abre automático para o aluno. Só que só entra na recuperação o aluno que faz a primeira ou a segunda chamada e tira uma nota menor que 1.500 pontos. Se ele não faz a primeira, ele não fez a solicitação da segunda, ele não tem direito à recuperação, tá? Então, cuidado com essa prova presencial aqui, que a gente chama de presencial, mas na verdade não é, por causa disso, tá? Ela tá fechando a disciplina, ela é a nossa última, é a cereja do bolo ali, ela tá encerrando. E como que a gente faz, como que é aplicado, ou quando que é aplicada essas provas presenciais? Sempre no final de cada disciplina. Então, a disciplina tem 4 semanas. Na quinta semana, vocês vão estar fazendo a prova dela, tá? É muito difícil ter mais de uma prova na mesma semana. Pode acontecer? Pode, mas às vezes é de 2 matérias só, né? Por quê? Tem faculdades que o aluno, em uma semana, às vezes ele tem que fazer a prova de todas as disciplinas do semestre. A Unopar não trabalha dessa maneira. Assim que o aluno terminou aquela disciplina, ele já faz a prova dela. Encerrou, passou para a próxima, tá? Começou ali uma nova disciplina. E assim, né, vocês vão passando. Como eu falei com vocês, pode ter alguns cursos que vai ter disciplinas que aqui na Unopar a gente chama de disciplinas paralelas. O que são disciplinas paralelas? Que elas estão acontecendo ao mesmo tempo. Como assim acontecendo ao mesmo tempo? Vou dar um exemplo para vocês. Essa aqui, que foi a primeira disciplina do semestre, farmacologia, ela começou lá, vamos supor que ela vai começar agora no dia 1º/8, vai ser a primeira disciplina de vocês. Mas aqui a cosmetologia abriu junto, abriu na mesma data. Se eu olhar aqui, as aulas estão iguaizinhas, estão liberando tudo junto. E aí vai ter aquela bolinha azul que tinha lá no outro AVA, que eu estava antes. Aí vocês vão ficar doidos, vocês vão querer fazer 2 disciplinas ao mesmo tempo. Não precisa. Por quê? Apesar de estar abrindo aula, liberando aula na mesma data, né? Porque pode acontecer até 3 disciplinas estar liberando aula, né? Videoaula. Mas se vocês forem pegar as datas das atividades, vão estar bem diferentes, tá? Da primeira vai vencer dentro do mês de agosto, início de setembro. Essas disciplinas aqui, quando acontece de ter paralela, elas vencem bem lá para o final do semestre, geralmente no mês de outubro, tá? Então, tem que se organizar, mas vocês não vão ter nada vencendo tudo junto, não, tá bom? Eu tô com 3 disciplinas ao mesmo tempo. Que tá abrindo junto, né? Mas repara lá para você ver, data de avaliação virtual, data de fórum, você vai ver que não vai estar tudo vencendo tudo juntinho. Às vezes tem uma semana de espaço, mas tem a semaninha ali que dá para você poder organizar. Essa questão dessas datas, igual você acabou de falar, eu não cheguei a reparar. Eu só sei por causa das datas que tá mostrando aqui na frente de cada disciplina. Isso, aquelas bolinhas azuis.
Isso. Então, sempre assim, essas avaliações, o fórum vai batendo em datas diferentes, né? Quando tem mais de uma. Isso, isso. Geralmente elas vão ser em datas diferentes, tá? Pode acontecer, por exemplo, se o aluno ele tem duas, principalmente quando o curso é muito curtinho. Por exemplo, esse curso aqui de terapias integrativas, ele é 1 ano e meio. Então, o aluno ele vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disciplinas dentro de um semestre. Então, às vezes ele pode ver até duas disciplinas paralelas, ou seja, duas disciplinas ao mesmo tempo. Aí, quando isso acontece, aí o fórum vence na mesma data, tá? Mas, geralmente, quando o curso é mais extenso, de 3 anos ou 2 anos, é uma disciplina paralela só. Ah, sim, obrigado. Ah, por nada. Gente, ficou alguma dúvida? Alguma Se coisa quiser, para Oi? tá querendo saber uma coisa. No caso aí, pelo que eu vi você falando, Uhum. você vai estar avisando algumas coisas no grupo, né? Sim. De dados. Teria algum cronograma em PDF que constaria todas as datas? Porque aí seria até uma forma da gente estar pregando em algum lugar e a gente não estar perdendo essas datas. Porque, no caso, teria que entrar no sistema para estar Uhum. olhando as datas, correto? Isso. Isso. Tem um cronograma, vou só tirar aqui rapidinho, só para me pegar. Eu vou mandar lá no grupo de vocês. Eu não quis mandar antes, porque senão vocês iam ficar assim, meio. O que é isso que ela tá mandando, né? Deixa eu só abrir aqui, só para mostrar a vocês aqui. É porque fica até mais fácil da gente entregar em algum lugar, porque a gente, às vezes, Isso. tem que abrir toda vez o programa. Ah, não, ótimo, Mostrou aí para vocês? mostrou. Esse aqui, vocês viram aqui na minha parte, não sei se deu para vocês verem, mas eu baixo de todos os semestres. Esse aqui eu vou mandar lá no grupo, ele está em PDF. Ele não vem em ordem, tá? Mas ele vem marcadinho aqui, ó, todas as atividades, ou melhor, todas as disciplinas que vocês vão ver dentro do semestre, as datas, né, das teleaulas, datas da V1 e da V2, né, data do fórum, tá vendo? Cada uma aqui vai ter a data. Vai ter também data da prova de primeira chamada. O que não tem nesse aqui, ó, é só o conteúdo web e atividade diagnóstica de aprendizagem, tá? Porque vem sempre no final, mas eu vou mandar esse aqui. E além desse, eu mando um outro, todo início de disciplina eu mando para vocês. Deixa eu pegar o modelo aqui para me mostrar para vocês o que vocês vão receber lá no grupo. Deixa eu só mudar minha tela aqui para vocês poderem ver. Apareceu aí para vocês? Sim. Apareceu? Sim. Alguns eu já vou começar a mandar amanhã, que esses meus aqui já tá pronto. O que eu faço? Aquele PDF que eu mostrei antes, vocês viram lá que tá todas as disciplinas do semestre. É bom, mas às vezes no início o aluno fica um pouquinho perdido de acompanhar ele, principalmente que ele não vem na ordem que a disciplina está acontecendo. Então, todo início de disciplina, eu vou mandar esse cronograma aqui da disciplina lá no grupo. Então, nele aqui, ó, essa disciplina aqui no caso é de raciocínio lógico matemático. Então, vou colocar aqui a data final do fórum, da avaliação virtual, a data que a prova vai acontecer, a data da atividade diagnóstica de aprendizagem e o conteúdo web, tá? Isso aqui, gente, e aqui a data, né, que as videoaulas seriam disponibilizadas. Só que lembrando, eu acompanhei aqui pelo AVA, mas elas, por exemplo, a primeira, vocês podem entrar lá, que a videoaula de vocês, Zoom, já deve estar liberada, tá? E esse aqui é só com data, né? Não tem uma cronologia. Tem um outro que eu mando junto com esse aqui, que aí esse é por semana que eu vou mandar para vocês. Deixa eu pegar aqui para me mostrar. Deixa eu só trocar minha tela aqui também.
Apareceu aí para vocês? Sim. Sim. Apareceu? Esse aqui, ó, eu vou mandar toda semana, toda segunda-feira. Vai ser um por semana. E o que nele vai ter? O cronograma de estudos, né? É uma sugestão, eu sempre coloco aqui, é uma sugestão do passo a passo que o aluno, né, pode seguir para ele fazendo as atividades. Aqui tá fora de ordem ainda, que eu não esse aqui era do semestre passado, que era diferente do de vocês. Então, passo 1 vai ser assistir o vídeo da aula. O passo 2 vai ser a leitura do conteúdo web. Então, vou colocar aqui todos os passos para vocês fazerem durante a semana, tá? Eu sempre coloco, não vai ter dia definido, porque o aluno pode entrar todo dia da semana e fazer um pouquinho? Pode. Ele pode pegar um dia na semana para fazer todas as atividades referentes àquela semana? Pode. Ele pode deixar para fazer na semana que vem, se não tiver vencendo, né? Se não tiver data final, pode também, né? Às vezes essa semana foi tão ruim, tem semana que é assim, né? A maioria de vocês, eu acredito que trabalhe já, né? Tem muitos que têm família, tem muitos que têm filhos. Então, às vezes, tem semanas que são muito puxadas, né? Tem semana que a gente parece que a semana não tem fim, que a gente vai emendando a semana na outra. Então, eu vou ter folga daqui a 2 semanas. Eu posso fazer as atividades de 2 semanas junto? Pode também, né? Mas aí vai ter, né? O cuidado que vocês vão ter que ter de se organizar, tá? Saber que se eu deixar acumular atividades de 2 semanas, eu vou ter o dobro de atividades para me fazer. Né? Então, eu vou ter que ter um tempo maior ali para mim poder fazer, tá? Esse cronograma eu também vou mandar para vocês, mas lembrando, só uma sugestão, só para orientar mesmo nesse início de caminhada, tá? Alguma dúvida, gente? Algum questionamento? Pois é, eu tenho. Oi, pode falar. Voltando na aba, se possível, por favor, lá do colaborar. Oi? Voltem na aba do colaborar para me tirar uma dúvida com você, por favor. Volto. Eu não sei se você comentou, eu passei batido na hora que você comentou. Lá na onde tem a teleaula, por favor. Aqui, deixa eu voltar lá. Peraí, que não é aqui não. No outro. Peraí só um minutinho. Nessa aqui, na teleaula? Isso. Não sei se ela vai aparecer, mas pelo menos no meu, como tá aberto, ela aparece. Tá, pode falar. Essa avaliação que tem aí, no caso, eu tenho que fazer alguma coisa ou... Não, essa avaliação que fica aparecendo aqui para vocês é para vocês avaliarem a aula. Por quê? Não, mas ela não faz parte do engajamento, não, né? Não. Essa aqui, ó, é para vocês colocarem se vocês gostaram do material, se você aprendeu com o material, tá? Essa aqui é para a universidade, é uma pesquisa que a universidade faz. Por quê? Às vezes, o professor, né, que está dando, não tá legal, né? Mas se o aluno, né, não preenche essa avaliação aqui, a universidade não vai ter como saber que aquele professor, né, não tá legal naquela disciplina. Então, vocês vão ver que todas as atividades vai pedir vocês aqui para avaliar o material, tá? Mas essa aqui, a avaliação que não é avaliação de pontuação, é do que foi disponibilizado para vocês. Entendi, obrigado. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não. Não? Tem que ser só segunda-feira, tenho certeza. Gente, então vou encerrando então, né, o nosso treinamento. Espero ter podido, né, abrir um pouquinho, né, explicar um pouquinho para vocês. Lembrando, não fica com dúvida, não fica com vergonha de perguntar, né? Parece assim, não, minha dúvida é boba, não vou mandar, não. Vou ficar caladinho aqui. Quando o aluno está calado, eu falo que eu morro de medo. Por quê? Ou ele está fazendo tudo, ele conseguiu já se ambientar, ou ele não está fazendo nada e está calado, né?
Então, se tiver dúvida, não fica com vergonha. Se não quer mandar lá no grupo, né? Se tem vergonha de participar do grupo, pode me chamar no privado, no WhatsApp, pode me mandar a dúvida, que eu vou tentar esclarecer para vocês, tá? O WhatsApp, vocês podem mandar lá, como eu acompanho mais de um curso, às vezes eu não consigo responder vocês naquele momento exato, mas eu nunca deixo o aluno sem resposta, não. Eu sempre vou responder, tá? Lá eu mando vídeo, né? Ah, não estou conseguindo acessar isso. Aí eu mando passo a passo, né? Às vezes é uma coisinha boba que o aluno está errando, né? Na hora de acessar, que acontece. É normal isso acontecer. E aí eu sempre vou tentar esclarecer para vocês, tá? O que não pode vocês ficarem com dúvida e ficarem com vergonha de perguntar. Não tenham vergonha de perguntar, tá? Gente, então, muito obrigada, né, pela participação de vocês, né? Bons estudos. Quem já tem o usuário e a senha aí, já pode ir olhando, já pode ir fuçando, já vai ver que já tem aula aí liberada, né? Já veio algumas coisas, a Unopar já liberou aí para vocês, então já vão se organizando, tá? Bons estudos para vocês, um ótimo semestre para todos nós, né? E o que eu puder ajudar vocês, eu estou à disposição, tá? Valeu, Gisele. Obrigadão. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada. Valeu, obrigado.